Olá, hoje, quinta-feira, me ligou um amigo que está em Punta del Este, Uruguai, preocupado, porque me perguntou se o presidente Bolsonaro estaria internado no Hospital da Força Aérea, né, que teria ido ontem lá, quarta-feira. Eu disse, não, ele foi à clínica onde eu faço o meu check-up há mais de 10 anos. Ele foi lá para fazer check-up também, começar o check-up, né? Está aí a fotografia da visita dele na quarta-feira à tarde. Aí no canto, o Dr. Camarinha, que é médico da presidência, e lá atrás, meu querido amigo Dr. Gantois, que cuida do meu coração e trata da base do check-up anual. E a equipe da eco, das artérias, de monitorar a gente lá correndo na esteira, né? O presidente está nessa também, eu tenho certeza que está em boas mãos. Vamos então à conversa de hoje, a outra conversa de hoje. Se você não estiver inscrito, una-se a gente e não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike, se for o caso. Bom, novela do DPVAT. Agora o presidente do Supremo, que tinha dado uma liminar, voltou atrás, cancelou a liminar. A seguradora líder, que é o consórcio das seguradoras do DPVAT, alegando que podia manter os preços de 2019 dos prêmios, né, e ainda poderia pagar até mais o seguro de vida e garantir o SUS, tinha conseguido, obtido de Dias Toffoli como plantonista do Supremo, a manutenção do preço e não a redução de 16 para 5. Mas a Advocacia Geral da União, como a gente contou aqui, recorreu com outro arrazoado e Toffoli voltou atrás. Então volta a ser automóvel e, em geral, caminhão de 16 para 5, né? E moto caiu de 84,58 para 12,30. E ainda tem a medida provisória que está tramitando lá no Congresso, extinguindo a partir do dia 1º. Então, só inseguranças, incertezas sobre esse seguro obrigatório. O problema é a palavrinha obrigatório, que não pega bem, né? Não há um seguro obrigatório. Obrigatório é imposto, né? Isso sim que é obrigatório. Bom, a Operação Greenfield agora resultou na denúncia de 29 ex-dirigentes de fundos de pensão, do Petros, da Petrobras, o FUNCEF da Caixa Econômica, Previ do Banco do Brasil e Valia da Vale, né? A acusação é de gestão temerária, que teria causado prejuízos de 5,5 bilhões entre 2011 e 2012. Né, negócios com aquela Sete Brasil, sondas lá no pré-sal, né, do tempo em que se fazia festa, né. Usavam-se os fundos de pensão, que deveriam ser dos funcionários das estatais, usavam-se para fazer a politicagem, né, como aquele caso lá do fundo de pensão Postales, né, que comprou papéis podres lá da Argentina por imposição de coisas políticas do governo da época. Agora tem uma coisa muito feia, né? Aqui, na capital do país, funcionários do governo local, né? 52 funcionários, um total de 310 pessoas foram descobertas, apontadas como recebendo aquele benefício que se dá para idosos, né? De um salário mínimo. Gente recebendo com salário de 20 mil por mês, 24 mil por mês, e recebia um salário mínimo que tirava de idoso em situação de miserabilidade. Isso aí não é apenas a demissão que cabe, né? É um bom processo criminal botar uma pessoa dessa, se é que isso é pessoa, né, na cadeia. Dizem que o total está pegando 4 mil pessoas, 4 mil pessoas no país inteiro fazendo isso, funcionários públicos. Enfim, a informação geral é que do dinheiro aí desses benefícios do INSS, que 11% seria resultado de fraude, o que dá 5 bilhões de reais, né? E a gente aí
preocupado com reforma da Previdência, quando a primeira reforma que tem que ser feita é a reforma moral, reforma ética. Bom, eu de vez em quando falo aqui de animais, né? Eu fiquei chocado quando vi que vão abater de helicóptero com fuzil 10 mil camelos, o camelos dromedários, que é o nome científico, né? Dos camelos que estão na Austrália. Muita gente, puxa, mas tem tanto camelo assim na Austrália? Tem 1 milhão de camelos na Austrália. Eles foram trazidos da Índia. Né? A Índia usa esses camelos até hoje, camelos dromedários, né? Para fiscalizar a fronteira. As forças militares vão lá montada de camelo em lugares inacessíveis para 4 rodas ou até para esteira. Né? E vieram da Índia um total de 600 mil camelos. Né? 600 mil camelos 20 mil camelos durante 60 anos. Né? De 1840 em diante, né? No tempo em que a Austrália e a Índia eram bem colônias britânicas. A Austrália hoje faz parte do Commonwealth, mas tem a sua autonomia, independência. Né? E esses camelos ficaram jogados lá no chamado Outback, né? Além daquela montanha sagrada, né? Do Uluru, né? E ficaram se multiplicando por ali, assim como acontece com os cavalos lá da Ilha de Páscoa. Né? Tinha criação de cavalo, frigorífico de cavalo, né? Matadores de cavalo, e venceu a concessão da empresa que estava lá, o governo chileno mandou a empresa embora, os cavalos ficaram. Assim como os castores lá do extremo sul da Argentina, que se multiplicam, trouxeram castor que não tem nada a ver com o continente sul-americano, trouxeram lá da América do Norte, e eles se multiplicam, porque não tem o predador natural. Né? E o camelo, então, está lá, 1 milhão de camelos. E agora, com essa situação de fogo, de seca, de falta d'água, os camelos estão rebentando tudo em busca d'água. Chegam a derrubar casa para pegar a água que eles supõem que está vertendo de aparelho de ar-condicionado. Né? Então, infelizmente, acharam que tinha que fazer abate de camelos. Né? Eu não sei se aproveita carne depois. Né? Bom, vamos falar agora do caso do Irã. Né? Deixa o Irã para o fim hoje, depois da retaliação da retaliação. Né? Porque o ataque ao general Soleimani já foi uma retaliação. Né? Ao ataque à embaixada, ao ataque a postos de petróleo, ao ataque à refinaria, ao ataque a petroleiro. Os Estados Unidos, que não estava retaliando, acabou retaliando, eliminando aquele general de forças, eu não chamaria de irregulares, né? A guarda republicana, é como se fosse um general da Guarda Nacional aqui no Brasil, né? Algo assim. Ele não é das forças regulares, Exército, Marinha e Aeronáutica, mas enfim. Depois da retaliação, parece que a coisa se acalmou, os ayatolás estão calmos, o Trump também está, parece que aquela coisa de nada de novo no front, né, nada sério, porque aqueles ataques a 2 quartéis, o pessoal chama de base, né, os 2 quartéis iraquianos ocupados por americanos lá no Iraque, que, segundo a propaganda oficial iraniana, matou 80 militares, feriu 200, então foi uma satisfação para o público interno do Irã, e aí acalma-se. Né? Eu acho que no fundo, eu estou especulando, agora a especulação, atenção, que esse general talvez estivesse incomodando os ayatolás. Todo mundo disse que ele era o número 2. O número 2 está ali de olho para assumir o poder. Né? Os ayatolás são um regime ditatorial. Né? A juventude iraniana está toda hora na rua fazendo protestos, querendo tirar o regime dos ayatolás. O Irã já teve um regime imperial e já teve um regime democrático. Né? Foi derrubado pela revolução. Né? A juventude iraniana não quer saber de ajuda americana lá para fazer isso. Eles querem tratar do assunto por eles mesmos, respeitar a soberania deles, e tem toda a razão. Né? Mas os ayatolás estão com esse problema interno, político, estão com um problema seríssimo econômico, tanto que com toda a reserva de petróleo eles estão sofrendo protestos sobre o preço alto dos combustíveis. Né?
sérios problemas, isolamento internacional, e ainda vem mais sanções americanas. Então, não é bom para os ayatolás, eles se enfraquecem também, brigar com os americanos, né? Principalmente com Trump, né? Então, a coisa está mais ou menos assim. Agora estão nervosos, né? Agora está se dizendo que foi o míssil Thor, que é russo, né, comprado pelos iranianos. Alguém lá estava nervoso diante do radar, viu um ponto que não era um avião iraniano, era um avião ucraniano, né, e apertou o botão. E o míssil derrubou o avião logo depois da decolagem, estava a 2.400 metros de altitude ainda, né? Matou 197 pessoas, se não me engano. Eu anotei aqui, né, a memória, 176 pessoas, né? É um Boeing 737-800. E estranho, as autoridades iranianas não querem entregar a caixa preta para a Boeing para ela ver o que foi que houve, né? Então a gente desconfia que informações do Serviço de Informações do Canadá e dos Estados Unidos dizem que pode ter sido esse míssil, né? E aí as pessoas continuam insistindo, né? Tem gente aí que veio me falar assim, puxa, eu nunca vi tanta bobagem sobre Estados Unidos, Brasil e Teherã, né? Aí eu recordo, né, quando eu cobria a guerra lá na Argentina, Guerra das Malvinas, das Falklands, eu tive uma folguinha, vim falar com o presidente Figueiredo e disse, puxa, presidente, por que nós estamos ajudando a Argentina se a Argentina é o país agressor? Né? Aí ele me mostrou, né? Veja, onde está a Inglaterra a 10 mil quilômetros, a Argentina sempre vai ficar na nossa fronteira, a gente tem que ficar bem com a Argentina. Aí eu fiz as contas, de Brasília a Teherã dá mais ou menos 12 mil quilômetros, de Brasília a Washington dá a metade disso, mais ou menos 6 mil quilômetros. Né? E aí fui ver, puxa, e o pragmatismo das relações comerciais? Tudo bem, ida e volta, importação e exportação, Brasil e Irã dá 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Ida e volta, Brasil e Estados Unidos, exportação e importação dá 58 bilhões de dólares. A proporção é de 4 para 100. Né? Então, para que lado a gente tem que ir? Um é do nosso próprio continente americano, o outro é lá da Ásia. Né? Então a gente não fecha as portas, continua se dando bem com o Irã, está tudo bem, né? Vamos em frente, né? Mas a afinidade real é a afinidade entre os mais próximos. Né? Se fizer aquela tradicional pergunta, quem é o teu próximo? Né? A resposta está aí. De Brasília, Alexandre Garcia.